boa noite, meus queridos amigos. É com uma imensa alegria que, mais uma vez, a gente dá início à nossa reunião semanal da nossa Casa Espírita, né? Reunião essa que tem como característica assistir às palestras, aprender um pouco sobre a doutrina espírita e melhorar a nossa conduta, melhorar a nossa moral, o nosso interior. E sim, tá revendo os amigos, assistindo às palestras, tem toda essa característica, né? Mais uma vez, a gente vai seguindo por aqui, enquanto a gente não pode nos encontrarmos fisicamente, mas a gente vamos de live, né? Que é uma coisa que está dando certo, é uma coisa que a gente vai se reinventando. E como a gente está vendo agora, mais essa reinvenção dos nossos amigos aí, que da Carla, do Antônio, que descobriram esse aplicativo e faz com que mais pessoas interajam na reunião. Isso é muito legal, vai nos aproximando. A gente vai dando um tempinho para chegar mais gente. Filha, eu consigo ver se já tem bastante gente ainda, não, né? Então tá, beleza. Vamos ouvir um pouquinho de Tim Vanessa. Tim Vanessa é uma dupla espírita, tá? Quem não conhece, eles são de Minas. Vale a pena aí dar uma conferida lá no YouTube. Tim e Vanessa. Uma das músicas mais conhecidas dele, aqui da gente Santa Cruz, tem Aos Pés do Monte, que o coral canta, tem Pedro, tá? Então fica a dica aí, musical, vai lá e dá um pulinho. A gente vai passar agora para a Carla, para fazer a leitura da página. Boa noite, amigos, irmãos. Temos uma noite de paz e de muita harmonia. A gente trouxe o livro Parábolas de Boa Noite, de Maurício Mancini, que nos diz assim: um velho professor, já se imaginando em fim de carreira, pensava que seria dele ao terminar o seu período de serviço. Dedicara-se por mais de 40 anos no trato da terra, no campo mental dos pequeninos que lhe eram confiados. Por vezes encontrara terrenos pedregosos, demasiadamente duros, que lhes exigiam grandes esforços para tentar deles obter algum fruto. Nem sempre tivera sucesso, mas na maioria dos casos, ao menos, se podia contentar de haver lançado as sementes. Mas agora, o que faria? O que seria dele sem seu trabalho, sem seus alunos? Faltava menos de um mês para se aposentar. A angústia em relação ao porvir lhe apertava o peito. Com essa disposição d'alma, entrou mais uma manhã em sala de aula e foi recebido por seus jovens alunos, crianças que cursavam ainda a 5ª série, antiga. Cumprimentou-os, deu um grande suspiro e pensou no que ensinaria naquele dia. A aula corria normalmente, até que, durante a execução de um exercício proposto, o professor notou que havia uma cadeira vazia, lá no fundo da sala. Foi até ela, sentou-se e ficou observando os alunos. Com surpresa, notou que uns resolviam um problema de forma agitada, outros estavam num tanto dispersos, mas todos se compunhavam em chegar à solução, cada um no seu ritmo. Notou também que muitos se perguntavam, outros cochilavam, entre si cochichavam sobre como ele, o professor, resolveria aquela questão. Eles queriam imitá-lo, tinham nele um exemplo, um modelo. Porém, ele, que ensinara por toda a vida as matérias de currículo formal, só agora percebia que seus alunos também aprendiam o seu jeito de ser e de pensar. Sentado ali, naquela cadeira de estudante, ele achou a solução para a continuação dos seus dias após a aposentadoria. Ele também era um aprendiz, e seus alunos e suas crianças, com suas dúvidas, agitações e esperanças vivas no futuro, lhe ensinaram por 40 anos como viver e certamente continuaria ensinando. Vivamos
vivamos como aprendizes e tenhamos coragem de aprender como os pequeninos. Maurício Mancini. E assim, então, após a leitura da página, nós vamos nos harmonizarmos mais ainda, elevar o nosso pensamento a Deus, aos Espíritos que nos assistem, que nos guiam, que nos protegem. Dizer assim: Senhor Jesus, Deus nosso Pai, amigos espirituais que nos acompanham, nós te agradecemos, Mestre, por essa oportunidade de estarmos encarnados, trabalhando em prol de um mundo melhor. Nós te agradecemos, Mestre, por poder passar por essas provas. Agradecemos por poder orar por aquelas pessoas que estão passando por essas provas. Nós pedimos, Mestre, que ampare e proteja todas aquelas pessoas que ainda não puderam chegar até essa reunião, as que estão retornando dos seus trabalhos, que elas possam sentir a palestra, sentir todo o carinho que nos é dado. Nós agradecemos por tudo, que assim seja. Sem mais delongas, vamos passar aí a palavra ao emérito expositor da noite. Com a palavra, o nosso expositor. Então, enquanto ele não chega, a gente vai de Tim Vanessa. Lembrando aí que amanhã também temos a palestra, tá? Às 7h30. Quem não conseguir assistir, pode buscar essas palestras lá na página do Grêmio, no YouTube, no Instagram. E chegou o nosso emérito ilustre expositor, Rafael Galdino, de Bragança, e vai embora. Bragança, quem sabe, né? Quem sabe? Estou aqui espiando dessa vez. Bem, pessoal, muito boa noite a todos. Grande satisfação em estar com vocês, mesmo que virtual. Hoje a gente tem como proposta refletir capítulo 5 do Evangelho, e a gente vai estudar os itens 3 e 4, os itens 4 e 5, que fala das causas atuais das aflições. Capítulo 5, ele fala bem-aventurados aflitos. Esse tema que a gente vai falar hoje, ele está ligado diretamente, para quem pôde perceber, sobre as bem-aventuranças da fala de Jesus. Né? Bem-aventurança significa felizes, né? Quando ele fala bem-aventurados, numa transliteração, significa felizes. Felizes daqueles que são perseguidos, felizes daqueles que são caluniados, e por aí vai. Então, esse tema de hoje, essa provocação, essa conversa sobre uma reflexão sobre nossa própria vida, vai abordar diretamente isso, uma parte do Sermão do Monte, que vai falar justamente das dores, das mazelas, das dificuldades que a gente vivencia no nosso dia a dia. Bom, de cara a gente já vai perceber que esse é um trecho de um capítulo muito rico. E quando a gente lê esse trecho, Causas Atuais das Aflições, e a gente faz uma leitura isolada, às vezes a gente acaba percebendo que é um texto bem exigente, e acaba sendo, dependendo da leitura que se faz, um texto até um pouco duro, conosco mesmo, porque ele acaba nos colocando. Mas a gente vai perceber que existe uma chave para que a gente possa entender, e a gente vai perceber que essa leitura ela não acaba sendo dura, ela acaba sendo muito mais confortadora e ressignificativa da nossa vida. Quando a gente analisa a conexão das causas atuais das aflições, ou seja, das dores, daquilo que a gente está vivenciando de dificuldade hoje, né? Aflição é dor, seja ela física ou moral, é uma dor. Então, as aflições, as análises que ele faz, o Kardec vai fazer, é justamente nesse ponto, né? Quais são as origens? E no início do capítulo, ele vai começar falando sobre justiça das aflições, e logo após ele vai entrar nessa parte que é as considerações sobre as causas atuais das aflições. E o primeiro
primeiro parágrafo, primeira frase, ele vai fazer uma afirmativa, que as aflições, as dores que a gente enfrenta na vida, ela tem duas origens, formando de dois sentidos gerais, da vida presente e das vidas passadas. E aí ele vai travar essa relação. De cara ele vai falar sobre isso. Quanto às origens das nossas dores, quanto à vida passada, ele vai falar no item seguinte, que é causas anteriores das aflições. Hoje aqui a gente vai se limitar a falar das causas atuais das aflições. Tanto que quando a gente lê o texto é bem exigente, nos colocando no ponto central da equação do problema. E aí o primeiro ponto que a gente analisa nisso é que ele nos invoca a fazer uma reflexão sobre a vida. Qual é o sentido da vida? Porque toda análise de nossa conversa, quando nós falamos sobre aflição, toda vez que nós falamos sobre aflição, toda vez que nós falamos sobre as maiores dificuldades que podemos enfrentar, todas elas vão passar por dificuldades de construção de um raciocínio lúcido para a gente poder equacionar elas. Por quê? Porque nós estamos mergulhados naquilo. E quando estamos mergulhados numa dor, numa dificuldade, numa aflição, muito naturalmente a nossa percepção sobre aquilo ela começa a se elevar pelaquela aflição. Então nós conseguimos ter uma leitura muito clara disso. A doutrina espírita ela vai fazer com que a gente possa se esforçar para ter justamente essa leitura, porque ela vai trazer alguns condicionamentos, algumas reflexões muito salutares. E a principal dela é o sentido da vida. Porque quando encontramos um sentido real para a vida e vivenciamos esse sentido para a vida, todas as outras circunstâncias, todas as outras aflições, todos os outros males, eles começam a ser relacionados a esse sentido da vida e nós acabamos imprimindo sobre essas dificuldades que surgem na nossa vida uma maneira nova de vê-los e de vivenciá-los, incluindo, nesse caso, as aflições. E o Livro dos Espíritos, na pergunta 132, ele vai ser muito bem claro na sua resposta. Kardec vai perguntar qual o objetivo da encarnação. E aí ele vai falar, os espíritos vão ser bem claros, atingir a perfeição. Atingir a perfeição é justamente o ponto central da nossa existência. Bem, essa afirmação ela é muito, muito bacana e é muito repetida por todos nós. Todo aquele que entra no movimento espírita, todo aquele que entra na ideia espírita, acaba desenvolvendo esse conhecimento de uma forma bem clara e de início isso fica muito claro. Contudo, o desdobramento dessa ideia que é um pouco mais complicada. Complicada porque a nossa percepção de vida ela precisa ser completamente ressignificada para que aí sim a gente possa atingir esse ponto central de vivência. E aí a gente vai entender quando a gente olhar a continuação da resposta. Ele vai falar que o sentido da vida é a perfeição, atingir a perfeição, ou que numa tradução muito livre nossa a gente pode dizer que é evoluir, né? Evoluir é atingir a perfeição. No segundo momento ele vai falar que para uns essa vivência é expiação e para outros missão. É claro que a gente não pode se prender a essas polaridades. Às vezes um missionário está vivendo expiações e às vezes alguém que está vivendo expiação ele está vivendo dentro de um quadro de pequenas missões. É claro que essa definição ela está sendo bem generalista, ela está pegando o conteúdo geral daquela vivência. Todos nós, por sermos espíritos inferiores, nós vivenciamos expiações. Segundo os relatos de Emmanuel no livro A Caminho da Luz, que acaba colocando a figura de Elias como um dos espíritos mais evoluídos que passaram aqui para a Terra, um dos espíritos mais próximos moralmente de Jesus, ele mesmo espiou quando acabou perdendo a cabeça na vivência de João Batista, fruto de uma vivência equivocada lá atrás, quando ele foi Elias. Mas isso está ligado ao próximo capítulo, que é causas anteriores das aflições. A gente precisa vivenciar as causas atuais. O que a gente mostra com esse exemplo é que nós travamos uma relação, um objetivo central da nossa vivência. Bom, e aí ele vai falar que para uns é missão ou expiação. Para João Batista foi missão, mas teve expiação também. O processo de perder a cabeça. Mas o ponto central da sua era preparar a comunidade para a vinda de Jesus. Então, dentro de linhas gerais, a nossa vivência ela vai ser, de um modo geral,
experienciada por quadros de aflições, dadas as magnitudes. Mesmo sendo expiação ou missão, nós vamos viver quadros de aflições, de dores, sejam elas físicas ou morais, como a definição nos coloca. E aí, mais à frente, a resposta do Livro dos Espíritos vai ampliar cada vez mais o horizonte. Ele vai falar para a gente que, além desses pontos enumerados, ele vai falar que, além de atingirmos a perfeição, a gente tem um outro segundo sentido, que é tomarmos parte para nos desenvolvermos para suportar a parte que nos cabe da criação. Ou seja, né, nós temos um propósito a ser atingido. E esse propósito está ligado com o sentido da criação universal. E nós temos que atingir um propósito, nós temos que atingir esse plano central. Bom, e aí acaba se desdobrando um quadro muito maior. E, como a gente já observou, dentro dessas considerações, as aflições vão fazer parte da vivência. Seja você missionário, seja você em expiação, as aflições vão fazer parte. E a gente precisa ganhar um sentido. Se o sentido da vida é a perfeição, por que a gente experiencia essas dores? Seja dor emocional ou física, seja doença, seja o afastamento de uma pessoa querida, uma agressão moral. Hoje em dia, por exemplo, nas redes sociais, vivemos pessoas que são conflagradas por dores emocionais a todos os instantes. A rede social ela permite que nós possamos entrar em conflito sem sair do nosso conforto, do nosso lar. Então, muitas das vezes, as agressões virtuais, as falas, as entonações equivocadas, elas acabam, muitas das vezes, causando dores emocionais nos outros. Por isso, o mesmo cuidado que a gente tem com a nossa fala, a gente também tem que ter cuidado com as nossas expressões virtuais nas redes sociais, em nossos comentários, que também faz parte, é uma demonstração de quem nós realmente somos. E, em meio a isso tudo, às vezes, acaba se criando um paradoxo, né? O paradoxo da evolução moral. Se nós somos realmente, em realidade, espíritos imortais, ou seja, nós não morremos, por que a gente vive uma experiência de corpo e acabamos crendo que vamos morrer e acabar, e passamos por essa dor? Se somos seres imortais, por que a gente é conflagrado por doenças? Por que a gente precisa experienciar a morte se somos seres imortais? Né? Isso acaba sendo um paradoxo criado dentro do movimento espírita, dentro da liturgia espírita, das reflexões espíritas, que esse paradoxo fez com que muitos espíritas largassem e deixassem o movimento espírita, deixassem a vivência espírita e o conhecimento espírita. Mas essas pessoas acabaram deixando, em função da reflexão sobre esse paradoxo, porque não aplicaram necessariamente as reflexões básicas para equacionar essa problemática. Ora, se nós somos espíritos imortais, para que a gente precisa habitar um corpo de carne para experienciar a morte, se somos imortais? Para que a gente precisa experienciar dor se a gente não tomba com a dor, se a gente é espírito? Por que a gente precisa vivenciar isso? Existem dois campos de observação sobre isso. Existe um que a gente ainda não consegue alcançar, que é o propósito da criação. É uma reflexão que ultrapassa os nossos limites, porque está ligado ao propósito do Senhor na criação. E quanto a isso, a gente ainda está limitado. É uma caminhada que a gente está fazendo. E, com certeza, mais para frente, na jornada de luz que nós estamos construindo, nós vamos descobrir o propósito central da criação. Mas existe um outro aspecto, que é entender o sentido disso tudo. Pensem bem, vamos transportar as qualidades do espírito para o corpo. Imagine se a gente está vivendo aqui dentro do corpo material e a gente simplesmente não morre. Nós somos seres imortais, né? Não confunda com amortal, né? Amortal é aquele que vive até sucumbir a uma doença, a um acidente, sucumbe. O imortal é aquele que não morre. Pode acontecer qualquer coisa com ele, ele não vai morrer. E isso é o espírito é imortal. Então, vamos supor que esse espírito, ele
essas qualidades do espírito seja transportada para nós materialmente. Vamos fazer isso num exercício mental. Imagine que se estivesse vivendo entre nós hoje, por exemplo, o espírito de Rita. Alguém causou muita tragédia, muita dor, muitas conflagrações. Como nós conseguiríamos lidar com essas pessoas? Espíritos da idade medieval, das idades que fizeram inúmeras barbaridades. Imagine se os espíritos que mataram Jesus Cristo estivessem vivendo até hoje, e os cristãos mais exaltados e que não vivenciam de fato o cristianismo poderiam fazer com essas pessoas. Essas simples reflexões nos mostram que a gente precisa ter um processo de recomeço. Até mesmo para esses próprios espíritos que possam reconhecer suas falhas, viveriam um processo de dor emocional incomensurável. E nós também viveríamos as nossas próprias dores emocionais vivenciando. A pedagogia de Deus, e agora a gente vai fazer uma visão, né, como Deus pôs a existência, é dentro desse perfil. Nós somos seres espirituais que nos desenvolvemos através dessa interrelacionamento com a matéria. Mas esse interrelacionamento não é perpétuo, ele é transitório. Quando nós atingimos o que é chamado de perfeição, né, chegamos ao ponto máximo da evolução, nós deixamos de nos interrelacionar com a matéria dessa forma, né, através da vivência, e acabamos experienciando de outra forma e também não temos conhecimento. Isso vai ser desbravado mais para frente. Atingimos pontos luminosos como é a vivência de Jesus. Então, isso mostra que esse paradoxo ele acaba caindo por si só. Essa ideia que parece contraditória, né? Paradoxo é aquilo, né? Uma ideia que parece que existe dentro, que parece contraditória à própria essência. A gente acaba percebendo que a gente precisa associar um conjunto de ideias. E esse mesmo processo de associar um conjunto de ideias vai fazer com que a gente leia o capítulo de causas anteriores das reflexões, das causas anteriores, e a gente perceba que aquela fala, que é bastante exigente, nos responsabilizando sobre tudo aquilo que acontece com a gente, ela acaba tendo um peso mais brando quando nós começamos a interrelacionar com vários outros aspectos. Quando nós interrelacionamos com a providência divina, com os nossos relacionamentos familiares, nossos relacionamentos sociais, quando nós pensamos sobre a nossa carga espiritual, né, aquela bagagem que a gente traz. Se isso tudo muda, toda essa vivência ela acaba mudando e dando qualidades diferentes para a existência atual. Então, a gente precisa considerar que quando aqueles ponderamentos que Kardec escreve à luz da fala dos espíritos, e falando aqui onde está a nossa responsabilidade, onde ele vai falar que existem muitos desatinos que poderiam ser vencidos pela paciência, há muitas separações que poderiam ser vencidas através da fraternidade, do amor aplicado, há muitas desilusões que poderiam ser vencidas quando nós colocamos um olhar mais sóbrio, não um olhar apaixonado, cego sobre aquilo. Ele faz uma série de considerações, colocando que, em dados momentos, nós precisamos ter uma visão. E é justamente sobre isso. As causas atuais das aflições é justamente aquela parte que nos cabe. Vamos observar. Dentro da pandemia, o que nos cabe? Tenho plena certeza que cada um de vocês que está nos ouvindo aqui agora tem a perfeita noção de que ninguém em sã consciência quer uma pandemia. Ninguém quer uma pandemia para ficar conflagrado, distante dos familiares, vivendo privações, vivendo dores, vivendo uma série de angústias, de limitações, vivendo uma série de problemáticas. E isso foge à nossa capacidade de escolha. Mas a forma como nós vamos experienciar essa pandemia, dentro de algumas nuances, cabe à nossa reflexão. Se eu vou ter um comportamento completamente irracional, desatinado, e vou expor aos meus irmãos em sociedade ao risco do contágio, mesmo que eu não seja atingido, eu exponho meus irmãos através de ações imprudentes, onde eu não sigo as orientações que são postuladas dentro da convivência social, eu estou deliberadamente tomando uma decisão. E essa decisão acaba gerando para mim
provavelmente para frente, problemática a qual teria que experienciar, seja ela fisicamente, seja ela moralmente. Porque muitas das vezes algumas ações ela tem um efeito reparador dentro de um tempo que foge muito da nossa percepção e a gente acha que é um tempo demasiado. Mas a gente não tem conhecimento completo sobre a vivência da pessoa. Quem gere esses processos é uma relação entre a pessoa e a providência divina. E acaba dentro dessa caminhada, o livre-arbítrio da pessoa vai caminhando, até que ela vai se direcionando para caminhos tortuosos. E lembrando muito bem, né, como a gente acabou de falar, o livre-arbítrio é o ponto central da nossa vivência. Se nós não tivéssemos responsabilidade sobre as nossas ações, as causas atuais das aflições, elas seriam facilmente atribuídas a terceiros, onde nós estaríamos livres das responsabilidades do equacionamento das soluções. O que a gente precisa ter claro dentro dessa percepção, dentro dessa temática de hoje, é justamente isso. A nossa responsabilidade, aquilo que em parte cabe escolher. O que é muito comum, e aí a gente vai fazer um gancho com um item seguinte, né? Que é o causas anteriores das aflições, aquelas causas que estão ligadas às vivências pretéritas antes dessa encarnação. E uma das correntes muito fortes filosófica dentro do Espiritismo é entender, achar que tudo que acontece comigo nessa vivência é fruto de escolhas equivocadas e problemáticas criadas em vidas passadas. O que, na verdade, não é bem assim. Há uma relação das minhas potencialidades, da minha capacidade hoje com o meu eu passado, as minhas experiências, as minhas vivências passadas. Tem uma relação, mas hoje o livre-arbítrio está presente também, como esteve no passado. Eu tenho a capacidade de fazer o discernimento, de fazer a escolha, escolher o melhor para mim. E, às vezes, muito dessas motivações, e aí a gente vai lembrar muito claramente desse texto, das causas atuais das aflições, são guiadas pela nossa imprudência, pelo nosso egoísmo, pela nossa falta de paciência, falta de fraternidade. Rememorem aí vocês, individualmente, não precisa falar com ninguém, ainda mais se tiver casal e familiares perto. O que vocês vivenciaram que é ruim, que você criou uma experiência ruim, mas que se você tivesse tomado uma outra decisão lá no ponto crucial, você teria feito uma outra atitude. Às vezes você disse um sim, era para ter dito um não. Ou você disse um não, era para ter dito um sim. Ou era para ter esperado, não era o momento, era para ser um momento mais à frente. Ou era para ter sido mais antes, e agora você está experienciando isso. Então, existe uma série de questionamentos. E aí a gente acaba entrando numa outra reflexão profunda também, né? Poxa, mas como eu vou saber qual é a melhor decisão a se tomar naquele momento? Essa é um aspecto extremamente delicado, que envolve a nossa segurança emocional, primeiramente. A gente precisa se equilibrar, se estruturar dentro de um conjunto. Não é vivendo uma vida imprudente, desregrada nas nossas emoções, que a gente vai chegar no momento crucial e fazer as escolhas corretas. Dificilmente a nossa mente vai estar extremamente lúcida. Então, como que a gente faz para que a gente se prepare para fazer as escolhas mais assertivas? O primeiro ponto é nós nos esclarecermos. Nós precisamos a todo instante estar esclarecendo, fazer com que a nossa mente se abra para que a gente possa estar convivendo cada vez melhores com as boas ideias, com as boas sugestões, com as boas influências, sejam elas encarnadas ou desencarnadas, para que no momento derradeiro a gente possa as ideias boas aflorarem na gente. O segundo é a companhia espiritual que a gente evoca através da nossa vivência. Isso vai estar além do conhecimento. O conhecimento é uma instrumentalização. A forma como nós vivemos através das apreciações que a gente faz ao longo da nossa vida, elas são cativantes de boas ou más influências. Tem pessoa que não entende que aparece tanta dificuldade na vida dela de tal tipo, mas sendo que a vivência da própria pessoa atrai aquele perfil de problema para a própria vivência. Nós podemos refletir, isso é comum para todos nós. Nós podemos refletir sobre isso. E finalizando, a gente deve sempre entender que o processo é sempre de aperfeiçoamento. Nossa caminhada é sempre rumo à luz, a nos iluminarmos cada vez melhor.
Então, as nossas decisões devem ser decisões que tendem a provocar o melhoramento nosso, consequentemente das outras pessoas. Seja um melhoramento na qualidade moral, ou seja, das nossas virtudes possam ser desenvolvidas cada vez mais. É o altruísmo, é o amor ao próximo, que é a fraternidade em ação, né? A fraternidade é o amor ao próximo, seja através da caridade, da vivência. Nós precisamos fazer as melhores escolhas para estabelecer as melhores vivências. E é claro que o pensamento firme, a gente acaba construindo uma vivência cada vez melhor, mais segura para todos nós. Né? Existe, e para finalizar, tem uma poesia de Maria Dolores, né, que é fabulosa, chamada Nunca Esmoreças, né? É uma poesia que acaba apresentando um encanto pela sua beleza, acaba apresentando um encanto pela sua estrutura e acaba nos propondo reflexões muito bonitas. E ela, de tão bonita, né, foi feita uma música chamada Nunca Esmoreças, né, em que ela começa falando, né, que a alma fraterna recorda os momentos difíceis. E aí ela vai fazendo uma narrativa de uma beleza, fazendo a comparação com a beleza da natureza, e por fim ela fala, né, que por mais dura que seja a tormenta, há sempre um novo amanhecer. Não sei se Carla, eu vou fazer um convite agora de improviso, hein? Não sei se Carla consegue cantar essa música toda aí pra gente, seria deixar com chave de ouro, né? Meus amigos, muita paz a todos, que Jesus possa abençoar todos vocês ao longo de mais uma semana. Pronto, a gente agradece ao ilustríssimo amigo Rafael por essas palavras. Sabe que é muito... o tempo, às vezes, é muito cruel com a gente, mas ele foi muito feliz, conseguiu separar aí um tempinho na sua semana, no seu dia, para nos trazer essas palavras que nesse momento caem como uma luva, nos acalentando e nos mostrando que nada é por acaso, né? Temos aí, em meios a tantos distúrbios do ano passado, uma esperança que chegou ontem através da vacina aí no Brasil, graças a Deus, e a gente nunca devemos esmorecer, nunca devemos duvidar da ciência. A gente sabe que a doutrina espírita, ciência, filosofia e religião, e aí a ciência se mostrando na doutrina espírita, nós jamais devemos duvidar. Então, meus amigos, vamos seguir de pé, confiante, sabendo que o amanhã vai ser melhor. O apóstolo Paulo fala, em tudo dai graça. Então, se estamos passando por isso, algum motivo para a gente superar essa fase, vencer, então a gente jamais pode passar por isso. Agradece a Antônio por também dedicar o seu tempo para mediar. Agradecemos a Carla por também dedicar o seu tempinho para essa página e a todos aqueles companheiros que estiveram presentes. Vamos aproveitar agora, meus amigos, para encerrar com a prece final, prece para os desencarnados e aquelas pessoas que se encontram menos felizes, enfermos, atormentadas. Quem teve aí o insight de deixar um copo d'água do lado, nesse momento, vamos ser deuses em nossas potencialidades. Vamos orar com fé para que possa ser derramado sobre esse copo d'água tudo aquilo que a gente precisa. Vamos elevar o nosso pensamento dizendo assim: Senhor Jesus, Deus nosso Pai, amigos espirituais que nos acompanham, nós te agradecemos, Mestre, por essa oportunidade maravilhosa que temos de estudar a doutrina espírita, por essa oportunidade maravilhosa que é de estar vivo, podendo passar por essas provas e amanhã dizer, eu venci. Muito obrigado, Deus, porque eu tive paciência, porque eu tive esperança, porque eu tive fé. Essa palavrinha de 2 letrinhas,
mas de um significado imenso. Deus, nosso Pai, neste momento, a gente pede que interceda por aquelas pessoas que estão enfermas, passando por essa prova, e seus familiares, que jamais tenhamos dúvida que o amanhã será melhor. A gente sabe que paciente tem que ter paciência. E nesse momento, a gente clama que tenhamos paciência, mas também que a gente não se descuide. Façamos a nossa parte. Mestre querido, derrame sobre esse copo d'água todo o medicamento que a gente precisa. Que possamos ter uma semana tranquila. Ampare e proteja todos os desencarnados. Muito obrigado por tudo e que assim seja. Meus amigos, fiquem com Deus. Até amanhã, na palestra às 7h30. Uma boa semana a todos.